Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Tiago havia falado aqui no versículo 6 para pedir com fé, pedir a sabedoria. Ou até se aplicando a qualquer coisa, porque para que o pedido seja atendido, o mínimo é que ele seja pedido com fé. Mas no versículo 6 ele havia falado sobre pedir com fé não duvidando. Porque a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. No versículo 7, ele diz: Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, Tiago ele diz para essa pessoa que duvida não pensar, não imaginar, não cogitar que vai receber de Deus coisa alguma, receber do Senhor. Então, o que a gente entende com isso? Que essa pessoa não pode esperar nada de Deus. A pessoa que duvida, ela não pode esperar nada. Porque se ela esperar, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar, ela vai se decepcionar. Mas aquilo não veio não porque Deus não quer dar, ou porque Deus não pode dar. Porque a ilusão de muitos é achar que Deus não tem poder para fazer aquilo que elas precisam. Por isso que elas acham, não aconteceu porque Deus não tem poder. Não aconteceu porque Deus não é tão grande assim. Esse Deus não é. Não. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Tiago aqui ele fala, não receberá do Senhor. Quando nós pensamos em Senhor, nós pensamos no quê? Nós pensamos em alguém que é dono, que é proprietário de tudo. Né? É isso que nós pensamos quando falamos de Senhor. Então, se ele é dono, é proprietário de tudo, o que ele não pode dar? O que não é dele? Você entende? Então, se algum pedido não é atendido, se a pessoa não recebe aquilo que ela pediu, será que é porque Deus não pode dar aquilo? Não é porque ele não pode dar. É porque faltou o quê? Faltou fé. E por que faltou fé? Houve dúvida. Ou a fé ou a dúvida. Quando há dúvida, não é porque há falta da fé, é porque a pessoa escolheu, ao invés de agir pela fé, agir pela dúvida. Falamos de certa vez, a fé é a certeza de uma coisa que não se vê, e a dúvida é o oposto. A dúvida é quando a pessoa se guia por aquilo que ela está vendo, que ela está ouvindo, que ela está sentindo isso. A dúvida surge disso. Vamos dar só um exemplo aqui para você entender. Você orou lá pela transformação do seu familiar, certo? Você orou por ele, por fé. Mas aí de repente seu familiar chega em casa embriagado. Você está vendo isso. Você está percebendo isso. E nesse momento logo vem o quê? Vem a dúvida. Vem um pensamento, tá vendo? Nem adiantou, eu orei, o cara tá pior. Mas aí você tem uma escolha. Ou eu vou crer na minha oração e dizer assim, não, eu já orei. Eu fiz a minha parte, eu creio que ele vai ser transformado. Ou você faz o seguinte, parar com esse negócio de oração, porque isso aí não tá funcionando. Deus não me ouve. Deus me responde. Deus não pode transformar o meu familiar. Duas opções. Mas você vê que é uma escolha. A presença da dúvida não significa que a pessoa não tenha fé. Ela tem a fé, mas ela preferiu usar o quê? Ela prefere ou tem preferido usar a dúvida. Ela tem a fé, mas ela prefere usar a dúvida. Né? Porque é mais fácil. É mais fácil você guiar-se por aquilo que se vê. É mais fácil você se guiar por aquilo que está acontecendo. É mais fácil você se guiar pela situação. É mais difícil você fazer o quê? Você viver pela fé. Porque a fé você não vê. Você não vê o que a fé te diz. Você não vê o mundo espiritual. Você vê o mundo físico. Então é muito mais fácil a pessoa viver pela dúvida do que ela viver pela fé. É muito mais fácil, é muito mais comum, é muito mais natural você ver a pessoa vivendo pela dúvida do que vivendo pela fé. Mas é como falamos certa vez. Se eu vivo só por aquilo que vejo, a minha vida se limitará àquilo que eu vejo. Eu não vou ver nada além daquilo que está diante dos meus olhos. Eu vou morrer, eu vou nascer de um jeito, eu vou viver de um jeito, eu vou morrer desse jeito. Por quê? Porque o que importa para mim é aquilo que eu estou vendo. Eu me guio por aquilo que eu estou vendo. Então vai ser só aquilo ali. Vai ser só aquilo ali. Então Tiago diz que não pense tal homem que receberá do Senhor coisa ruim. Não pense que vai receber, porque se pensar vai ficar esperando.
Se pensar, vai ficar esperando. E se esperar, vai se decepcionar. Porque o tempo vai passar e nada vai acontecer. E a pessoa vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se voltar contra Deus, vai se tornar um incrédulo, como acontece com muitos. Que, inclusive, talvez um dia serviam a Deus, hoje se tornaram incrédulos, ateus. Homens que eram pastores, pessoas que eram servas de Deus. Não receberam aquilo que pediam, começaram a questionar Deus, começaram a questionar a fé e hoje mudaram de lado. Mas a culpa não foi de Deus, como nunca é de Deus. A culpa sempre é nossa. O problema sempre somos nós. Se algo não está acontecendo, o problema não está lá em cima, o problema está aqui embaixo. O problema está aqui, conosco. Então não pense que vai receber, porque se pensar que vai receber, vai ficar esperando. E se ficar esperando, é só para que você pense. Há quanto tempo você não está esperando uma coisa acontecer? Há quanto tempo? Talvez meses, anos, décadas. Você está esperando e não aconteceu. E você está quase não esperando mais, não desistindo de esperar. Mas você tem que ver se naquilo que você pediu ou no que você fez, você colocou fé. Se naquilo que você pediu não havia o quê? Dúvida. Não havia uma incerteza. Não havia uma insegurança naquilo que você pediu. Se você pediu o que você pediu, com certeza, convicto de que Deus iria te responder. Porque se essa espera está demorando tanto tempo assim, eu sei que tem coisas que levam tempo para acontecer, mas uma coisa é um tempo para acontecer, outra coisa é uma anormalidade. A pessoa está esperando uma vida toda por algo, né? Então aí já é outra história totalmente diferente. Quer dizer, a pessoa até cansa de esperar. É claro que existem promessas que se cumprem mais rápido, outras demoram mais. Por exemplo, eu não posso dizer para você, por exemplo, que a promessa da salvação você tem que desistir de esperar. Não, você tem que esperar até o último dia. Porque a salvação é alcançada no último dia de vida. Se você não for até o último dia fiel, não vai ter salvação. Agora, as outras promessas, é estranho que você esteja esperando há 30, 40, 50 anos e não tenha acontecido. É estranho, no mínimo estranho, para não dizer outra coisa. Então você tem que ver se não tem algo errado com o que você fez, com a forma como você pediu, se você não colocou fé no que você pediu, naquilo que você fez, para entender por que isso ainda não aconteceu, porque não é normal. Não é normal. Ele diz aqui, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Mas é que nós temos que deixar algo registrado aqui. Não pense, não espere que vai receber de Deus nada. De Deus não. Mas talvez você receba das pessoas. Talvez você receba do fulano, do ciclano, do beltrano. Talvez, desculpa. Às vezes a pessoa recorre a isso, talvez a pessoa receba do diabo. Ela vê que com Deus está demorando, ela vai atrás de quem? Ela vai atrás do diabo. Ela vai lá fazer trabalho, ritual, entregar sua alma pro diabo. De Deus ela não vai receber. Mas ela pode receber do diabo. Ela pode receber desse mundo. Ela pode receber. Porque para receber do diabo você não precisa ter fé. Para receber do mundo você não precisa ter fé. Para receber das pessoas você não precisa ter fé. Basta você viver naturalmente. Basta você viver de acordo com a sua visão. De certa forma, para você receber do diabo também, você precisa no mínimo crer que ele existe. Né? Então, você também vai precisar de um pouquinho de fé. Mas aqui ele diz, não receberá de Deus, do Senhor. Você não vai receber do Senhor, mas você pode receber dos outros. Você pode receber alguma coisa dos outros, mas de Deus você não vai receber. E a gente sabe que as pessoas, ou pelo menos a maioria, quando ajuda, ela dá com a mão já estendendo o quê? A outra. Ela já faz esperando receber algo em troca. Então, se você recebe algo de alguém, o que a pessoa lá na frente vai dizer? Você lembra que fui eu que te ajudei. Você lembra que fui eu. Você lembra do que eu fiz por você. Olha o quanto eu já não te ajudei. Não é verdade? É assim que acontece. É assim que acontece. A pessoa estende uma mão, já
estendendo a outra também para cobrar, né? Ou para jogar na cara depois. Fui eu que te ajudei, você tá aí por causa de mim, você tá aqui por causa de mim. Se eu não tivesse feito nada por você, você não estaria nem aqui. Não é verdade? Isso não acontece? Acontece. Então esse é o problema de você não receber de Deus. Você vai, talvez você receba dos outros, não é certeza, mas talvez você receba dos outros. E se receber, é daquele jeito que você sabe, é aquela ajuda que você sabe, que lá na frente a pessoa vai pegar e vai jogar na sua cara. Ela vai usar aquilo às vezes para humilhar, para, digamos assim, como eu posso dizer, para intimidar a outra, para jogar na cara, para usar aquilo de alguma forma contra a outra pessoa. Esse é o problema de você não receber de Deus. Porque se você não receber de Deus, não estou dizendo que você não vai receber, você pode receber de alguém, mas tem coisas que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus tem, e porque só Ele tem, só Ele pode dar, você não pode conseguir esse lugar, né? A vida eterna, a paz, a alegria, a felicidade verdadeira. Coisas que você não vai conseguir com ninguém. Você não vai conseguir, por exemplo, comprar no supermercado, você não vai conseguir comprar na farmácia, você não vai conseguir através de um relacionamento, de uma família, de dinheiro. Você não vai conseguir através de nada disso. Você só vai conseguir através de Deus. E isso as pessoas não podem dar. Existem coisas que as pessoas podem dar para você. A pessoa pode dar dinheiro, a pessoa pode dar uma casa, a pessoa pode dar uma moto, pode dar, enfim, a pessoa pode dar um alimento para você, pode dar um sustento para você. A pessoa pode se dar para você. Tudo isso pode acontecer, mas tem coisas que o ser humano não pode dar. Então agora você imagina. Tiago ele diz aqui, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Existem coisas que só Deus pode me dar. E eu não vou receber essas coisas. Então imagine a pessoa viver sem paz, sem alegria, sem felicidade. A pessoa viver sabendo que se morrer sua alma vai para o inferno porque ela não tem a salvação. Mas tudo isso ela pode ter porque Deus ele pode e quer dar, mas a pessoa não tem por quê? Porque ela escolhe duvidar. Ela escolhe duvidar. Ela escolhe se deixar levar pela dúvida. Ela escolhe se deixar levar por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela está sentindo. Ignorando o quê? Ignorando aquilo que ela não está vendo. Então se você espera receber algo de Deus, isso é impossível. Se você quer viver de acordo com aquilo que você está vendo, de acordo com esse mundo, porque o mundo ele vive de acordo com aquilo que se vê, com aquilo que se sente, com aquilo que se ouve. O mundo ele ignora a fé, ele finge que a fé não existe, ele finge que Deus não existe. E consequentemente não tem aquilo que Deus dá. Não tem paz, não tem alegria, não tem a felicidade, não tem a vida eterna. Porque isso só Deus pode dar. O mundo não pode te dar paz. O mundo não pode te dar alegria. O mundo pode te dar prazeres ilusórios, momentâneos, fingidos, mas o mundo não pode te dar uma coisa que permanece para sempre, que é a presença de Deus. Então, se você quer ter essas coisas, é só em Deus, é só com Deus, mas para ter com Ele, você precisa seguir a direção da palavra. Você precisa viver pela fé, ignorando aquilo que você está vendo. Porque, por exemplo, a salvação, por exemplo. A salvação é uma coisa que você não vê. É algo que é conquistado pela fé, porque você não vê. Só que, por exemplo, para que a pessoa não seja salva, o mal ele usa o quê? O mal ele usa o que ela vê. Porque, por exemplo, a tentação, normalmente, ela é visível. Ela é visível. O diabo não vai tentar você com uma coisa que você não está vendo. Por exemplo, o homem, ele tenta o homem com uma mulher que ele vê, com o dinheiro que ele vê, com coisas que ele vê. Ele tenta o homem com isso, com aquilo que ele vê, com aquilo que ele toca, com aquilo que ele sente. Então o mal tenta o homem com isso para que ele venha trocar aquilo que ele vê por aquilo que ele não vê. Então é exatamente dessa forma que funciona. O homem que duvida, ele não vai receber nada de Deus. Ele pode receber de outras pessoas, só que ele não vai receber de Deus. E como falamos, existem coisas que só Deus pode dar. Então, se eu quero aquilo que só Deus pode dar, eu vou fazer o quê? Porque eu posso ter dinheiro, eu posso ter um bom casamento, eu posso ter uma boa família, um bom carro, uma boa casa, mas do que me aproveita tudo isso se eu não tenho paz?
se eu não tenho alegria e, sobretudo, se eu não tenho a vida eterna, porque tudo isso aqui uma hora vai acabar. O que adianta tudo isso? Não adianta nada. Eu vou ter, entre aspas, uma boa vida neste mundo, por um momento, mas e depois que essa boa vida acabar? O rico, sempre falamos isso, o rico, que o Senhor Jesus conta a história no Evangelho de Lucas 16, 19 ao 31, ele teve uma vida, digamos, em outras palavras, maravilhosa. Ele tinha as melhores vestes, ele se deleitava nos banquetes todos os dias. Só que depois que esse homem morreu, ele foi para o inferno. E a palavra de Deus fala, o Senhor Jesus fala que no inferno, estando em tormentos, olha só, e ele está lá até agora. Eu não sei quanto tempo faz que ele morreu. Eu só sei que agora mesmo ele está lá no inferno. Agora, nesse exato momento ele se encontra no inferno. E ele nunca mais vai poder sair de lá. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é: você acha que agora, onde ele está, ele pensa que a vida que ele viveu aqui valeu a pena? Talvez enquanto estivesse aqui nesse mundo, ele certamente achava que havia se dado bem, que se deu bem na vida. Enquanto aqui nesse mundo. Mas depois que tudo isso acabou, você acha que ele ainda acha que se deu bem? Você acha que onde ele está agora, ele ainda pensa que fez a escolha certa? Você acha? Você acha? Quem está no inferno agora, certamente entende. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter vivido dessa forma. Eu não deveria ter me entregado a essas coisas. Eu não deveria ter vivido desse jeito. É essa a visão que a pessoa que se encontra no inferno agora tem. Você pode ter a mais absoluta certeza. Ninguém que está no inferno diz: eu estou aqui com orgulho, eu me orgulho de estar aqui, eu tenho orgulho, eu não me arrependo do que eu fiz. Porque aqui é muito fácil você dizer o seguinte: eu fiz tudo aquilo que eu quis e eu faria tudo de novo. Aqui é muito fácil você fazer isso. Eu quero ver você fazer isso lá no inferno. Eu quero ver você no inferno, em meio a chamas, bater no peito e dizer, se você conseguir: eu não me arrependo do que eu fiz. Porque lá embaixo, no meio do fogo, todo mundo está arrependido. Está dizendo para si mesmo: eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter perdoado. Eu deveria ter abandonado o pecado. Eu deveria ter abandonado a amante. Eu deveria ter parado de mentir, parado de falar palavrão. No inferno todo mundo está dizendo isso, mas aqui não. Aqui é: eu não me arrependo de nada. Eu voltaria e faria tudo de novo igual. Aqui. Mas e depois? Então essa é a questão, meu amigo. Se você quer receber algo de Deus, e sobretudo a salvação, você vai precisar viver pela fé. Você vai precisar ignorar o que você está vendo. O diabo trabalha com o que você vê, com o que você pega, com o que você toca, para que você não receba nada de Deus, especialmente para que você não tenha a vida eterna. Mas quem vai determinar o que vai acontecer não é o diabo. Não é o diabo que escolhe, não é o diabo que decide, é você. Deus colocou poder nas suas mãos para determinar o que você vai receber de Deus. Aqui diz que o que duvida não vai receber nada. Então já fica claro: se você duvidar, você não vai receber nada. O que é duvidar? É você se guiar por aquilo que você está vendo. Por exemplo, eu estou dando uma palavra para você, uma palavra de salvação. Você está vendo essa palavra? Você não está vendo essa palavra, você está ouvindo. Você não está vendo. Você não está vendo o céu, você não está vendo o inferno, você não está vendo nada disso. Mas você está ouvindo falar desse lugar, desses lugares. Só que aí, terminei de dar mensagem, você saiu, você foi ver sua vida e veio lá uma tentação com aquilo que você está vendo e você caiu na tentação. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está vivendo pela fé? Não, você está vivendo pela dúvida. Porque às vezes, a pessoa acha que viver pela dúvida é só quando ela pede uma coisa, ela fica duvidando que aquilo vai acontecer. Não, não é só nisso, não. Não é só nesse momento que você está vivendo pela dúvida, não. Porque nesse momento aqui você está ouvindo a palavra de Deus. E se você escolhe ignorar essa palavra e se deixar levar por aquilo que você está vendo, que é a tentação ali que o diabo está colocando diante de você, você está vivendo pela dúvida também. Você está duvidando também. Você está duvidando. E a sua atitude prova isso, não são as palavras. É como acontece na situação do pedido. Pedi uma coisa, está demorando para acontecer. Comecei a duvidar. Falei alguma coisa? Não falei nada, mas a minha atitude mostra que
Eu estou duvidando, eu não estou crendo. Não tem a ver com palavras, porque às vezes com a boca a pessoa diz que crê, mas com a atitude ela diz que não crê. Então duvidar, meu amigo, não é só quando você pede uma coisa e aquilo não acontece quando você quer e você começa a duvidar. Duvidar é quando diante da palavra de Deus, que fala para você abandonar o pecado, que fala para você deixar a vida errada, que fala para você se afastar das coisas erradas, você faz o quê? Você decide não obedecer. A pessoa que não obedece está duvidando da palavra de Deus. Então essa pessoa não vai receber de Deus coisa alguma. Não vai receber nada. Pode receber dos outros, mas é aquilo que falamos. Tem coisas que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus, tem coisas que só vai vir de Deus. Não vai vir de mais ninguém. Tem coisas que só Deus tem. E se só Ele tem, você vai conseguir ir em seu lugar. Eu pergunto a você, aonde por aí você vai conseguir a vida eterna? Me fala alguém aí que dá a vida eterna aí. Me fala alguém que dá a vida eterna nesse mundo aí. Você tem gente que dá dinheiro. Você tem gente que dá ibope. Você tem gente que dá trabalho. Você tem gente que dá casa, que dá cesta básica. Mas mostra alguém pra mim aí que dê a vida eterna aí. Não tem, meu amigo. Só uma pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Só uma pessoa tem a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Então só Ele pode dar a vida eterna. Mas para que eu possa ter a vida eterna, eu tenho que fazer o quê? Viver pela fé. Eu tenho que crer, obedecer aquilo que Ele está falando. É isso que eu tenho que fazer. Então, mais uma vez, repito. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa boa. Não fique esperando receber de Deus se você vive como? Se você vive na dúvida. Se você não crê que Ele pode fazer aquilo. Ah, quando é que eu mostro que eu não creio? Às vezes não com as palavras, às vezes com a atitude, às vezes com o comportamento. Porque com a boca a pessoa pode estar dizendo que crê, mas com a atitude deve ser. Ah, eu creio na palavra de Deus, mas se eu creio na palavra de Deus, por que eu não obedeço? Por que eu vivo de uma forma totalmente contrária? Eu realmente creio nessa palavra? Então você vê, a boca fala uma coisa, a atitude fala outra. Então não adianta nada eu falar que creio e ter um comportamento totalmente diferente. Se você quer receber algo de Deus, você vai fazer o quê? Você vai viver pela fé. Em outras palavras, você vai obedecer a Ele. Se você pedir algo para Ele, você vai ter certeza absoluta que Ele vai fazer. É claro, você vai continuar vendo e você vai continuar ouvindo. Você não vai perder os seus sentidos a partir do momento que você escolhe a viver pela fé. Não, você vai continuar tendo os seus sentidos. Seus 5 sentidos vão continuar aí. Mas você vai escolher ignorar. Eu pedi para Deus transformar o meu filho. Eu não quero saber como o meu filho está. O meu filho está vivo? Se ele está vivo, então ele ainda pode mudar. Eu pedi para Deus pôr a mão na minha vida econômica. Eu não quero saber como minha vida econômica está. Se eu estou vivo, essa situação ainda pode mudar. Isso é o que? Isso é fé. Isso é certeza. E você permanecer nessa certeza, você recebe aquilo que você pediu. Mas é claro, estamos falando de coisas pequenininhas. Porque isso nada se compara com a vida eterna. Agora, levando isso para a salvação, que é o que realmente importa, você quer ser salvo, certo? Eu creio que se você está ouvindo essa mensagem, você quer a salvação. Se você não quer, você deveria querer, porque isso aqui uma hora vai acabar. Se você quer a salvação, o que você vai fazer? A mesma coisa, viver pela fé. Obedecer a palavra de Deus. Se Ele pede para se afastar de uma amizade, se Ele pede para abandonar o pecado, se Ele pede para fazer, eu vou obedecer. Eu não vou me guiar por aquilo que eu estou vendo, porque como falamos, o diabo vai usar aquilo que eu estou vendo. O diabo vai trabalhar com aquilo que eu estou vendo. Deus vai trabalhar com aquilo que eu não estou vendo. Deus usa o que eu não estou vendo. O diabo usa o que eu estou vendo. Veja que Deus usa uma coisa e o diabo usa outra. O diabo, sabendo que as pessoas são muito influenciadas pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que sentem, então ele vai usar exatamente isso. Deus, por sua vez, Ele quer que as pessoas vivam pela fé. Então ele vai usar aquilo que não se vê. E é por isso que está escrito que aquele que crê e for batizado será salvo. Não tem nada a ver com o que você vê, não tem nada a ver com o que você sente, não tem nada a ver com o que você ouve, com o que você toca. Tem a ver com
com algo que você não vê, que é Deus, que é o seu reino. Se você obedece a quem você não vê, um dia você o verá, né? Porque a fé serve para esse momento em que não vemos, para que um dia nós possamos ver. Mas, por exemplo, aquela pessoa que às vezes até ouvia falar de Deus e tudo mais, mas não obedecia, um dia ela vai ver. Só que ela não vai ver Deus. É claro, ela vai ver Deus porque ela vai ser julgada por ele. Só que ela vai estar eternamente separada dele. E vai ver quem? E vai ver o diabo.